Hoje nós começamos o programa com uma entrevista exclusiva muito especial com o governador Eduardo Leite. Antes de mais nada, agradeço a assessoria de imprensa do governador. Nós preparamos esse material para você e o governador vai falar, dentre diversos temas, sobre as privatizações e o quanto isso escoa de ICMS, por exemplo, para os municípios e de outras verbas que podem municiar segurança, saúde, saneamento. Vai falar também sobre recuperação fiscal e a estrutura do governo, nessa que sempre foi uma das metas do governo de Eduardo Leite, um dos seus grandes desafios. Vai falar também sobre a geração de empregos e a necessidade de dar pulmão para a economia no período pós-pandêmico. Vai falar, obviamente, sobre o enfrentamento à pandemia, que é uma das missões mais duras dos governos de níveis municipal, estadual e, claro, federal. E também vai falar sobre ele como pré-candidato à presidência da República, se tornando um player de terceira via, e vai falar sobre a sua recente manifestação revelando ser homossexual. O quanto isso impacta na vida política, na vida pública, se tem ou não relação, ele explica tudo para a gente. Então, muito obrigado, governador, por nos atender, muito obrigado por estar na RDC TV, pelo seu tempo disponibilizado. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Boa noite, governador. Muito obrigado, Thiago. Obrigado aqui aos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Governador, não pode ser diferente, o tema de maior impacto, maior necessidade e urgência é a pandemia. E de maneira em que todas as medidas possíveis estão sendo experimentadas numa iniciativa laboratorial que é urgente. Dentro disso, nós tivemos a transição do sistema de controle de bandeiras para o sistema dos 3As. Como é que o senhor faz uma avaliação, chegando já à metade do ano, da aplicação do sistema e como é que o senhor faz uma projeção da administração da pandemia até o final da temporada de 2021? Tiago, acho que a gente tem que colocar a análise de cada um dos sistemas, dos modelos, de acordo com o contexto, com as circunstâncias em que cada um deles precisou atuar. Lá no início, a gente precisou fazer paralisação de atividades de forma geral, não foi só no Rio Grande do Sul, foi no Brasil, no mundo, né? E aí, em abril para maio do ano passado, nós criamos o modelo das bandeiras de forma pioneira. O Rio Grande do Sul criou um sistema que analisava indicadores para poder definir, a partir das bandeiras, o nível de risco de cada região. Naquele momento, como ainda era de aprendizado, era de imposição daqueles protocolos, depois maior possibilidade de participação dos municípios, com a possibilidade de fazer a cogestão, que a gente chamava, e aí entendemos no início desse ano que precisávamos avançar para um novo modelo diante das demandas que surgiam das próprias prefeituras, enfim. E aí a gente criou o sistema dos 3As, que é o aviso, o alerta e a ação. A gente considera um modelo que está dando bons resultados porque melhora a interação com as prefeituras recebem o aviso e o alerta e, regionalmente, analisando justamente esses alertas e avisos, definem os seus protocolos de acordo com a sua realidade local, com as peculiaridades de cada um dos locais. Tem sido um sistema de menos perda de energia, vamos dizer assim, em confrontos e discussões que acabam atrasando as providências, para um sistema de melhor cooperação entre governo do Estado e prefeituras, e nós estamos observando uma situação relativamente controlada neste momento da pandemia, com redução de internações, com redução de óbitos aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem. Governador, um dos grandes desafios do seu governo, e que sempre foi trazido aí como uma das prioridades do senhor, é a recuperação fiscal do Estado. E aí nós já estamos mediante esse novo regime. Como é que o senhor faz uma avaliação do novo regime, a sua maneira de aplicá-lo, né, a maneira dele resolver as situações dos cofres do Estado e também um panorama geral a respeito desse tema, por favor? Olha, nós assumimos um governo, é importante lembrar, que tinha o atraso na folha de pagamento, né? Estava levando mais de 30 dias para pagar os servidores no primeiro ano de governo, na integralidade. Depois, né, nós tínhamos ainda os atrasos na área da saúde, para hospitais, para os municípios, obras que estavam paralisadas. Graças às ações que nós empreendemos aqui, de reformas estruturantes na Previdência, nas carreiras do serviço público, as privatizações que estão sendo encaminhadas, o Estado já vai promovendo e viabilizando um equilíbrio nas suas contas, a ponto de estar pagando em dia os servidores, estar pagando os hospitais e os municípios com regularidade, né? Ou seja, sem atrasos,
as obras, mais do que retomadas, sendo expandidas agora, porque a gente tem volume de recursos para devolver para a população em obras, em investimentos que já estão sendo anunciados. Paralelamente, a gente faz a negociação com o Ministério da Economia para poder aderir ao regime de recuperação fiscal, consolidando a posição do Estado do não pagamento da dívida com a União e ajustando com a União a forma de retorno do pagamento, porque isso é importante ser dito, né? A gente tem as contas em ordem, em dia, mas ainda o Estado não faz o pagamento da dívida com a União, os precatórios também vai ter que ser feito um plano de pagamentos para quitar todo o estoque de precatórios até 2029. Então há ainda desafios, mas a gente tem boa perspectiva de conseguir promover a adesão ao regime de recuperação fiscal até o final deste ano, e aí ao longo dos próximos anos o Estado vai ter todo esse processo de retomada do pagamento da dívida de uma forma gradual até integralizar o pagamento da dívida no 10º ano. Muito bem. Governador, o senhor fez o anúncio, né, de que houve o repasse de mais de 800 milhões aos municípios da verba que é fruto da privatização da CE, ao passo que também o Ministério Público de Contas, né, em manifestação ontem pediu a suspensão do processo da privatização da CED. O quanto isso pode prejudicar o entendimento da necessidade da privatização da CE e o quanto impacta, o quanto é positivo, como é que o senhor pode justificar a necessidade da privatização, então, da CE? A venda da CE está viabilizando esses 800 milhões de reais de pagamento de ICMS para os municípios. Não houvesse essa privatização, os municípios não receberiam esse recurso. Além disso, nós temos uma situação de retorno do pagamento do ICMS pela empresa que adquiriu a CE. Se ela não fosse privatizada, ela entraria em liquidação. A empresa está colapsando, chegou ao ponto de quase colapsar sem conseguir pagar o ICMS para o Estado, sem conseguir fazer investimentos, enfim. Então, a gente encaminha essa privatização com absoluta segurança de que ela vai significar muitos benefícios para o Estado, de diversas formas. Dos investimentos diretamente da companhia e também dos recursos que entrarão no caixa do governo para viabilizar outros investimentos públicos. No Brasil é natural que se tenha os questionamentos, é legítimo que se faça as promoções do ponto de vista judicial, de ações, de um lado ou de outro, daqueles que divergem do encaminhamento que fizemos, mas temos absoluta tranquilidade da regularidade com que foi conduzido todo esse processo, com acompanhamento do próprio Tribunal de Contas, com transparência, superamos as liminares que foram concedidas no âmbito judicial e vamos fazer aí a entrega da companhia à empresa compradora ainda nessa semana. Muito bem. Governador, gostaria que o senhor falasse agora sobre o projeto Avançar, né? O pacote de obras que introjeta aí o maior investimento com mais de 1 bilhão nas questões das rodovias, né? A questão asfáltica, né? E que também traz não só a necessidade de quase que um saneamento, né? No que diz respeito às estradas, a qualidade de transporte, mas que impacta também na economia, haja vista uma melhoria em diversas localidades que há muito tempo estão esquecidas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas circunstâncias. Dos investimentos que o Estado projeta aí com os recursos das privatizações, a gente pretende justamente fazer uma série de investimentos em diversas áreas, mas a demanda reprimida onde o Estado é ausente, ela é muito maior do que a capacidade de atendimento do Estado, né? Então a gente está projetando, fizemos o anúncio de investimentos na área de estradas e agora estamos também organizando projetos de investimento em outras áreas, na saúde, na educação, na própria segurança pública, dentro do programa Avançar, que é esse programa que nós anunciamos com recursos das privatizações. Então, o Estado tem uma demanda reprimida de muitos anos de falta de investimentos, não vai se resolver tudo isso, evidentemente, num curto espaço de tempo, mas a gente tem a perspectiva aí de poder fazer novos anúncios de investimentos. Dentre esses investimentos e essa extensão a outros setores, hoje mesmo o senhor fez a entrega de 20 fuzis, 150 espingardas e 6 ônibus à SUSEP. Além dessa questão de materialidade para a funcionalidade da segurança pública, a curto prazo de tempo, a segurança pública vai receber que tipo de iniciativa de governo, não necessariamente iniciativa financeira,
mas de programa também, tanto a SUSEP ou a Brigada Militar, enfim, a segurança pública de maneira geral? É uma das principais agendas do governo, né? Tanto é que o nosso vice-governador é da área de segurança, delegado de Polícia Civil, é o nosso secretário de segurança e tem conquistado resultados muito importantes. O delegado Ranolfo faz um papel importante na área da segurança pública através do RS Seguro. A gente mapeou os 23 municípios que têm os maiores indicadores de criminalidade do Estado e a gente atua com foco no território, com inteligência, né, com a integração das polícias e com investimentos qualificados também naquilo que entendemos é o mais estratégico para superar o quadro da criminalidade do Estado. E os resultados aparecem já. São cerca de 30% de redução dos homicídios nos últimos 2 anos no estado do Rio Grande do Sul, mais de 50% de redução dos roubos de veículos, mais de 70% de redução de assaltos a banco, de roubos a banco no nosso estado. A gente ainda garantiu ao longo do nosso governo, estamos garantindo a reposição programada do efetivo. O que acontecia nos governos anteriores? A gente via deixar defasar, né, o efetivo e não havia reposição ano a ano, deixava-se para repor em grande número no final do governo. E isso ia fazendo precarizar a segurança ao longo do mandato, e aí no final, mais perto das eleições, uma incorporação em massa de servidores gerava uma sensação de que o governo estaria finalmente chamando servidores e qualificando a segurança, quando na verdade o chamamento era menor do que a defasagem que se abriu ao longo do próprio governo. Não, no nosso caso, nós fizemos diferente. Todo ano estamos chamando aí cerca de 900 soldados da Brigada Militar e todos os profissionais das outras áreas de segurança pública para garantirmos a manutenção de um efetivo qualificado e estamos também promovendo investimentos em viaturas, né, armamentos, como você falou, e um plano estruturado de investimentos para a área da segurança deve vir aí dentro do Avançar, inclusive com investimentos em tecnologia, né, um investimento robusto em tecnologia para que a gente possa aperfeiçoar cercamento eletrônico nas principais cidades e qualificar todo o combate ao crime no Rio Grande do Sul. Eu estou muito entusiasmado com o que isso vai significar de ainda maiores ganhos em termos de segurança para a nossa população. Muito bem. Governador, nós abrimos nosso papo falando sobre a pandemia, mas, claro, na sua principal urgência, que é a saúde pública, pelo notável número de morticínio e internações. Mas tem um outro elemento que transpassa o tema da pandemia, que é a economia. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é, não durante o período pandêmico, porque fazer qualquer tipo de projeção ou tentativa de manuseio da economia em pleno caos da pandemia é completamente absurdo. Mas, no estancamento da pandemia, qual é o papel do Estado, independente do governante, para reaquecer a economia e deixá-la um pouco mais estável do que encontramos hoje? O desafio, eu digo que a vacina para o vírus, né, é a do Butantan, é a da Fiocruz, ou as outras que são adquiridas pelo governo federal, né, neste caso, por conta da centralidade das aquisições no governo federal. A vacina do pós-pandemia é o emprego, é aquecer justamente a economia para que possa se retomar os níveis de emprego, e aí o governo atua em diversas frentes. Como ente subnacional, nós não temos atribuições sobre regras, né, regulação da economia, mas a gente ajuda na retomada econômica a partir da redução da burocracia, né? Toda a nossa agenda vem na competitividade, buscando tornar o Estado mais competitivo, reduzindo burocracia, reduzindo carga tributária, que nós promovemos já a redução e vamos continuar avançando nessa pauta. Esse ano a gente já acabou com a DIFAL, o diferencial de alíquota, reduzimos as alíquotas internas de 18% para 12%, reduzimos a alíquota básica de 18% para 17,5% e vamos continuar nessa trajetória para o próximo ano de redução da carga tributária de ICMS para a população, o que ajuda a nossa economia a girar melhor. E, de outro lado, o governo ainda também atua com os investimentos próprios, com essa retomada da capacidade de investimentos do governo, por exemplo, quando a gente fala em 1 bilhão e 300 milhões de reais em investimentos em estradas, superando em muitas vezes o que tradicionalmente o Estado tinha capacidade de fazer, que era cerca de 100 a 150 milhões de reais por ano. A gente está falando agora de 1 bilhão e 300 milhões de reais ao longo deste 1 ano e meio até o final do mandato. Tudo isso é volume de obras que vai gerar emprego também, né? Porque tem que contratar operários, tem que alugar caminhão, comprar
insumos e equipamentos, tudo isso movimenta a nossa economia e além dessas obras em estradas, como eu falei, nós temos outras obras para acontecer em diversas frentes com dinheiro direto do Estado. Além disso, as concessões. A privatização da CE vai gerar uma demanda de investimentos da própria companhia que vai movimentar também emprego no Estado no curto prazo. As concessões de estradas também vão gerar demanda por investimentos de 4 bilhões de reais ao longo dos próximos 5 anos e esses investimentos também movimentar a economia com contratação de mão de obra para poder fazer os investimentos de cerca de 300 quilômetros de duplicação de rodovias que serão feitas só nos primeiros 5 anos da concessão. Então, o papel do Estado, né, vem aí nessa direção para melhorar o ambiente de negócio, reduzindo burocracia, reduzindo carga tributária e reduzindo o custo logístico a partir dos investimentos diretos e através de concessões feitas pelo Estado para movimentar a economia do Rio Grande do Sul. Governador, se nós voltássemos à história da humanidade, no fundamento da democracia, Aristóteles vai nos emprestar a ideia de que a solução está no justo meio, no médio termo, nunca aos excessos, às extremidades de mais nem de menos. O senhor se propõe a ser esse médio termo, não só como uma terceira via, numa pré-candidatura à presidência da República, mas nas suas políticas de Estado, quando para os liberais o senhor erra com a relação ao homeschooling, como para os movimentos mais de esquerda, o senhor erra a lei do agrotóxico, né, ao autorizar. Então, esse justo meio desequilibra uma série de circunstâncias das extremidades. Como é que o senhor entende que dá para atravessar incólume, se projetar ser uma terceira via, e que isso vale gerar algum tipo de sucesso num ambiente extremamente polarizado como o Brasil? Tiago, a gente, ao estar no meio, né, digo, a moderação, a ponderação nos faz ser atacados pelos dois polos, pelas duas extremidades, né? Vivemos num tempo de política radicalizada, de radicalização de posições. Pessoas às vezes nem sabem muito bem sobre o que estão falando, mas têm uma posição radical sobre os temas. E eu não defendo, é importante dizer, um centro para ficar bem com todo mundo. Um centro avante, é isso que eu digo, né? Um centro com propósito, com convicção, com agenda clara. A diferença é não passar por cima de quem pensa diferente. É possível fazer política com convicção, com posição, sem machucar os outros, sem agredir a quem pensa diferente, que deve ser reconhecido com legitimidade nas suas posições para né, talvez atingir um mesmo objetivo, só que por outro caminho. Então, nas questões aí que você citou, né, o homeschooling carece a visão da Procuradoria-Geral do Estado de regulamentação federal, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal é de necessidade de regulamentação em nível federal sobre esse tema, e a legislação, a Constituição define justamente que a iniciativa de leis de diretrizes e bases para a educação são de competência da União e não dos estados. Então é uma questão legal, constitucional, não discutir nem o mérito do projeto. E de outro lado, a questão dos agrotóxicos tem a ver com a existência hoje de uma agência que não existia nos anos 80 quando foi feita aquela lei. A lei que define que os agrotóxicos aplicados no Estado deveriam ter aprovação no seu país de origem é de antes da criação da Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que analisa também os agrotóxicos que serão permitidos o uso no Rio Grande do Sul, no Brasil, no final das contas, e no Rio Grande do Sul também. Se alguém tem uma dúvida sobre a Anvisa, como é que a Anvisa pode analisar, e ninguém discute a capacidade da Anvisa de disciplinar aí que vacina que vai ser colocada no braço, no corpo dos brasileiros, mas desconfiamos da Anvisa sobre agrotóxicos? Não me parece fazer sentido. Então não é uma liberação, é simplesmente tirar uma restrição que não faz sentido hoje, na medida em que existe uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária com estrutura, capacidade técnica para fazer as análises de acordo com o nosso perfil de agricultura sobre os insumos que serão utilizados e sobre os agroquímicos que serão aplicados. Então, essa é a razoabilidade, né? Sem olhar com paixão sobre um assunto, com uma certa distância que nos permita tomar as decisões de forma consciente, coerente e razoável. Governador, para encaminhar o nosso papo, eu fui lá no Aristóteles, a gente passou pela sua política de governo, agora eu trago Caetano Veloso,
Caetano, certa feita, né, nos diz que toda noite é a mesma noite, a vida é tão estreita, nada novo ao luar. Todo mundo quer saber com quem você se deita, nada pode prosperar. Eu tenho certeza que o senhor tem atendido uma série de entrevistas falando sobre a sua revelação no programa do Bial sobre a sua sexualidade. Eu, particularmente, entendo que 3 perguntas são urgentes de resposta. E aí eu fecho pelo menos com isso. Tudo pode prosperar, especialmente quando o senhor toma um ato tão sensível e corajoso, não só na vida política, na vida pública, mas uma sociedade que criminaliza a natureza sexual das pessoas. Dito isso, tem uma frase do senhor que eu preciso que o senhor explique, eu particularmente não consigo conceber ela. Eu sou um governador gay e não um gay governador. Dentro disso, o senhor imagina, ou pelo menos faz um feedback, o senhor se manifestou sobre um não apoio nas próximas eleições a Bolsonaro, mas o senhor faz a meia-culpa de ter, por uma estratégia política, ter violado um pouco da sua natureza humana ao apoiar um personagem da política que é contrário a LGBTQI+, e mais, o senhor também faz uma meia-culpa nas suas políticas de atendimento à comunidade LGBTQIA+, e há uma possibilidade de agora, após a sua manifestação, enveredar uma política de melhor assistência a essa comunidade? Sempre tive nos meus governos, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, políticas públicas direcionadas ao público LGBT, independentemente da minha orientação sexual, ser pública ou não ser, porque sempre foi um tema no qual eu me engajei e defendi desde que eu era vereador, né? Como fui vereador em Pelotas, tratava dos temas relacionados aos eventos, às paradas, a seminário ligado à discussão dos direitos LGBT, antes mesmo de eu me entender com como gay, eu tratava já da pauta defendendo pela questão da igualdade, sou um defensor da igualdade, do respeito entre os diferentes, do respeito não apenas à diversidade de orientação sexual, mas a respeito da diversidade dos gêneros, a diversidade racial, cultural, diversidade religiosa. Acho que essa pluralidade que a gente tem na nossa sociedade nos faz mais ricos e nós não podemos cortar pedaços do que as pessoas são para atender a uma cultura que se impõe sobre uma única forma de ver e pensar o mundo. Então, não terá uma inflexão a favor de políticas porque não é necessária. Esta política pública ela sempre esteve presente ao longo dos governos que eu participei, que eu tenho atuação, que agora ganha uma evidência porque o próprio governador declara a sua orientação sexual, mas elas nunca deixaram de estar lá. Sobre a questão do apoio ao Bolsonaro, eu quero deixar claro, não houve apoio. Eu considero apoio você pedir votos. Apoiar um candidato é pedir votos para ele, é fazer campanha casado com ele. Não foi o caso, né? Todos aqui podem acessar e ver o vídeo que eu usei na campanha, como eu declarei um voto e não um apoio, né? Foi uma manifestação do voto e com uma crítica contundente justamente sobre a forma como o presidente Bolsonaro, na época candidato, havia se referido ao longo da sua história em relação desrespeitando as outras pessoas, né? Nós estávamos ali diante de um segundo turno muito ruim para o Brasil, né? De um lado, um modelo econômico do PT que tinha provocado 14 milhões de desempregados, que tinha casos de corrupção muito graves, tinha gerado um déficit nas contas públicas monumental que abalou a confiança no Brasil e gerou perda de investimentos. Então, o país estava diante daquela situação e, de outro lado, um candidato que desrespeitava a convivência pacífica entre as pessoas, entre os seres humanos, e que nunca tinha pedido desculpa por aquilo. Aquilo me deixava muito desconfortável. Ainda disse naquele vídeo, tenho certeza que tem muita gente que vota no Haddad e é contra a corrupção, assim como tem muita gente que vota no Bolsonaro e é contra os tantos absurdos que ele falou ao longo da sua vida pública. Então, era uma decisão extremamente difícil, né, e que não poderia ser tomada apenas pela questão da orientação sexual ou não, porque, então, pela questão da orientação sexual, também poderíamos chancelar um outro modelo político, econômico, corrupto, né, que seria negativo ao país. E aí, se estivéssemos diante agora de um governo do PT com novos escândalos de corrupção ou com um modelo econômico que tivesse muitos desempregados, estaríamos falando sobre o arrependimento de ter votado naquele candidato em relação ao outro que teria.
Então, esse é o ponto. É claro que o Bolsonaro é um erro para o Brasil, né? Como foi um erro meu e de tantos brasileiros permitir que aquele segundo turno se estabelecesse. O meu candidato no primeiro turno era Geraldo Alckmin. Foi o candidato que eu apoiei verdadeiramente naquela campanha, foi Geraldo Alckmin, para quem fiz campanha, a quem defendi, e tenho certeza que estaria muito melhor atendendo o Brasil nesse momento. Só o senhor deixou passar, governador, sou um governador gay e não um gay governador. O que significa essa frase, só para a gente encerrar? Na verdade, acho que todo mundo deve ser reconhecido, né, pela sua capacidade de fazer as coisas, não pela sua orientação sexual. Basicamente é isso, né? Então, não é... eu tenho orgulho e estou feliz na minha orientação sexual, não tenho nenhum problema com isso, mas não é ela que me define, assim como não pedi votos para ninguém e não peço votos para ninguém por ser jovem, não acho que isso me faça melhor do que ninguém, é uma característica minha. Eu sou jovem, né? Ainda um pouco, cada dia menos jovem, mas não é isso que me define para ganhar votos ou apoios de pessoas na minha carreira política. Da mesma coisa, da mesma situação, a minha orientação sexual. Eu não quero ser melhor do que ninguém por ser gay, também não aceito que me coloquem como pior do que qualquer outra pessoa por ser gay. Sou governador e sou gay. Não queria ser o primeiro governador assumidamente gay, mas sou governador e sou gay, e isso acho que basta para as pessoas entenderem que não é um tema, né, que interfira nem para melhor ou para pior nas minhas condições, é apenas uma característica minha, como cada um tem a sua orientação sexual, as suas características, a sua a cultura, a sua raça, as suas escolhas aí na sua vida. O senhor está jovem e segue jovem, governador. Não se envelheça que o senhor vai para um pleito presidencial e isso certamente envelhece bastante. Seguro, o senhor ainda não chegou nem nos 40. Calma, governador. Leite, muito obrigado então pela sua participação. Os anos de governo vão branqueando os cabelos aqui, não aparece muito, mas está por aqui, um monte de cabelo branco já. Não há de ser nada, é só 36 por enquanto, governador. Governador, quero agradecer a sua disponibilidade, a sua participação conosco, agradecer a sua assessoria por um trabalho impecável nesse atendimento e gostaria que o senhor deixasse, então, um recado final não só aos telespectadores da RDC TV, mas à sociedade gaúcha de maneira geral. Diante dos acontecimentos recentes, não pode ser outro recado a não ser utilizar aqui o canal da RDC para agradecer as tantas mensagens de carinho, de incentivo que eu tenho recebido, né? Elas me deixam totalmente convencido, confiante de que o amor vai vencer o ódio, né? A esperança de um país em que a gente possa mais unir do que dividir haverá de se transformar em realidade, porque está dentro das pessoas, é do espírito humano, né? Do ser humano e especialmente dos brasileiros, querer viver em paz e não nesse clima de guerra e de ódio que se estabeleceu e que a gente haverá de superar com a nossa união, com o nosso trabalho pela convergência, por consensos mínimos para fazer o país avançar. Obrigado a todos, obrigado aqui à RDC. Muito bem, então a entrevista com o governador do estado, com exclusividade à RDC TV. Muito obrigado mais uma vez, governador, né? Tivemos a oportunidade de abordar diversos temas, né? Falamos sobre as privatizações, sobre recuperação fiscal, geração de empregos, pandemia, economia, sobre o repasse dos ICMS para os diversos municípios anunciados hoje, também atendimento, né, à SUSEP com materialidade de trabalho e sobre as últimas manifestações do governador. Falamos também sobre ele se tornar ou como se tornar um candidato de terceira via, chegando incólume ao final desse pleito, se ele acredita desta possibilidade em polarizações que o tempo inteiro flambam as circunstâncias políticas do país.